13. Todos abriram? Segunda Reis 18:3. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou essa mensagem ao rei da Assíria, em Laquis: confesso que errei. Agora, pois, pare de me atacar e eu pagarei tudo que exigires. Então o rei da Síria cobrou a Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, a casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, que ele mesmo o revestiu e os entregou ao rei da Síria. De Laquis, o rei da Síria mandou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador geral do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf, vieram todos ao encontro deles. Então Rabisaque, o comandante de campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o soberano da Assíria, em quem depositas essa confiança que vocês alimentam. Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficiente para vencer uma guerra. Em quem tem depositado a tua fé para que te revoltes contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado, que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto o faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos no Senhor nosso Deus, eu então perguntarei: por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e Jerusalém? Deveis adorar perante esse altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor e rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem consentimento do Senhor? Ora, foi o Senhor que ordenou o ataque e destrói essa terra. Então Eliaquim, filho de Euquias, e Sebna, Joá responderam a Rabisaque: rogamos que fale aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois assim, se fizerem, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto o comandante retrucou: será que meu senhor mandou até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente ao seu senhor e para ti?
e não para todos quantos estão em nosso redor, sentado no muro? Que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabisaque levantou-se, bradou em hebraico, a língua dos judeus: ouve a palavra do rei soberano da Síria. Eis o que declara o rei: não deixes que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança no Senhor, argumentando: o Senhor com toda certeza nos salvará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Ora, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo e vinde servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira. Bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de mel, para que vivas e não pereças. Não deis, pois, ouvido a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar cada um da sua terra, das nações do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde se encontraram os deuses de Serfavaim, Rena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os quais livram a terra do meu exército, para que o Senhor possa salvar Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde responder palavra alguma, porque assim havia ordenado o rei: não lhe responda. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas em sinal de indignação, e lhes comunicaram as palavras desafiadoras de Rabisaque. Podeis se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Preste atenção que eu quero alertar o povo de Deus essa noite. O nome da palavra é cuidado com a voz do diabo. Por que cuidado com a voz do diabo? Porque o diabo ele tem derrubado muita gente. E tem muita gente que quando a voz é suada no ouvido está achando que é a voz de Deus. Sendo que quando a voz de Deus ela chega até mim e de você, a palavra diz que as coisas que Deus traz na minha e na sua vida traz paz e não acrescenta dor. Eu li, fiz fazer questão de ler esse texto bem grande, mas eu acredito que só lendo o texto você entendeu. A palavra fala em Apocalipse que houve uma grande guerra nos céus, e desde o princípio Satanás ele quis ser além daquilo que Deus o colocou, e não quis ser um querubim ungido. Ele queria um trono, ele queria se assentar no trono que não era lhe pertencido. E por conta disso, Satanás, que começou a ficar indignado, começou a questionar, começou a não aceitar, ele começa a ir ao ouvido de anjos, ele vai no ouvido de querubins, ele vai no ouvido de serafins, ele vai no ouvido de anjos, anjos ao qual estavam na presença do Senhor, a qual não havia dor, a qual não tinha necessidade de trabalhar,
ao qual não havia enfermidade. O céu é maravilhoso, não entra coisas ruins, não há tristeza. Não precisava acordar cedo para trocar fralda. Acordar de madrugada, né? Então os anjos, que tinham a vida perfeita ao lado do seu Criador, não perceberam a astuta cilada do diabo, que começou a falar, que começou a argumentar, uma voz suave, uma voz que ludibriou terça partes de seres celestiais, desde tudo, do princípio. E Deus, Ele vem criando a humanidade, onde Ele cria Adão e Eva, e logo no princípio da criação humana, quem estava lá para atrapalhar o plano de Deus? O diabo, a serpente, que chegou até um homem que tinha tudo perfeito, tudo maravilhoso ao seu redor, mas só havia uma palavra, que de tal árvore ele não poderia comer. Mas eu acredito que havia milhares de árvores, frutos, comida, mas o diabo, ele suou no ouvido de Eva. O diabo, ele suou no ouvido de Adão. Foi isso mesmo que Deus disse? Deus disse para ti que se comeres tu morrerás? Eu lhes digo, tu não morrerás. Porque Deus, Ele fala isso porque se você comer, tu serás igual a Ele. Serás conhecedor do bem e do mal. Aquela voz suave, aquela voz mansa, entrou no ouvido de Eva e foi ao seu coração. Uma voz maligna que muito agradou. E grande foi a queda dos dois. Por causa de um erro, foram expulsos do paraíso. E houve muita consequência por causa da voz do diabo. Vemos em Gênesis 6 que a terra, ela estava em guerra. Havia muito pecado, havia muita iniquidade, havia muita perversidade. Os homens eram malignos, os homens eram perversos. E os homens entristeceram muito a Deus, a tal ponto que Deus decretou que iria acabar com aquela nação, que Deus iria destruir. E Deus olha para a terra e olha uma luz, e essa luz se chama Noé. E ele manda Noé construir uma arca. E a história diz que 120 anos Noé está pregando que Deus destruiria a terra através de um dilúvio, que Deus acabaria com a humanidade. E a história diz que a cada dia que Noé e sua família ia construir na arca, ele era afrontado. Pessoas riam. Como pode construir uma arca num lugar que não chove? A quilômetros e quilômetros do mar. Mas Deus decretou, Deus mandou. E logo eu aprendo que ainda que seja algo que Deus manda, que aos nossos olhos parece ser loucura, é melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do diabo. 120 anos pregando, 120 anos falando, 120 anos alertando, e aqueles homens não ouviram, aquela nação não ouviu. Você acha que o diabo não estava lá? Você acha que o diabo não estava no ouvido de homens, de mulheres, falando? É mentira, aqui não chove, anos e anos não chove. Como pode cair um dilúvio se não cai uma gota do céu? O diabo começou a caçoar no coração, o diabo começou a falar, e aquela nação, ela não deu ouvido. Mas a palavra fala que aquele dia chegou, e Deus mandou os animais. Como é que pode? Os animais ouviram apenas um chamado de Deus e entrou na arca. E durante 120 anos,
Quem puder fazer uma conta para mim aí, faz uma conta para mim. Quantos dias dá? 120 anos. 120 anos falando, alertando. Não deram ouvido à voz do Senhor. E apenas um dia o Senhor falou com aqueles animais: vai para dentro da arca. E os animais obedeceram à voz de Deus. Note que Deus fecha a arca por fora, e a chuva ela começa, chove, e a água chega no tornozelo. Já é um sinal de apavoramento, porque não chovia, não caiu uma gota, e a água chega no joelho. Quando a água chega na cintura, imagina o desespero daquela nação. 43 mil dias e 800. É muita coisa. 43 mil dias e 800. É muitos dias. É muitos dias. Muitas horas. Muitos minutos. E aquela nação, aquela população não deu ouvido. Eu fico imaginando quando a água chega na cintura, o desespero, todo mundo correndo, batendo na arca, querendo entrar, e a água subindo. Só que não ouviram durante 120 anos. Foram acreditar depois, já era. Eu fico imaginando como o diabo ficou. O servo do Senhor, nosso meio, ele teve um sonho. É um servo que ora muito, paga muito preço em oração. Que um dia, conversando comigo, ele falou: Márcio, ia dar 10 horas da noite, ele falou: Márcio, vou ter que desligar o telefone, porque eu agora vou fazer um propósito com Deus, ao qual eu vou orar 24 horas. Eu me assustei. Meu Deus, é difícil a gente orar meia hora, quanto mais 24 horas, e ele cumpriu. Então é um homem que ora 10 horas por dia, 12, 24, 8, paga preço. É um homem que viaja por vários países, por vários lugares, faz a obra de Deus. Teve um sonho do final dos tempos. Agora o anjo do Senhor se apresenta a ele no sonho e fala: eu quero te mostrar algo. Para mim te ilustrar algo, eu tenho que te dar um exemplo, porque senão você não irá entender. Você está vendo um time de futebol, quando ele vai para uma final, 70 mil pessoas, 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. Quando o time faz o gol, qual é a atitude da torcida? Pula, roda, grita, entra em festa. Mas no final, quando o time ganha o jogo e ele é campeão, a festa, há uma grande alegria, há uma grande empolgação, vão para a rua, fazem churrasco, dias festejando. Meu servo, assim é o diabo e os demônios. Quando uma pessoa morre e ela não é salva, eles fazem festa, eles pulam, eles dão gargalhada, eles ficam felizes. Assim é quando um homem e uma mulher não são salvos. Eu fico imaginando quantas pessoas foram para o inferno, porque somente 8 entraram na arca. Se a palavra de Deus fala que vale uma alma para o Senhor do que o mundo todo, eu acredito que o critério é o mesmo para o diabo. Se ele puder lançar uma alma no inferno, porque ele sabe, ele conhece, ele já esteve lá. Mas quanto mais almas ainda, melhor para ele. Então, quão grande festa foi! Milhares e milhares de pessoas condenadas. Deus, ele reconstrói. Deus, ele começa a fazer um plano. Logo em seguida, Noé, ele faz a sua vinha, se embriaga e fica nu. Sem, Cã e Jafé, a palavra fala que eles vê o seu filho Cã e Jafé, vê o seu pai nu, e em vez de cobrir a vergonha, chama o irmão para envergonhar o pai. Quando o filho chega e cobre a vergonha do pai, e logo em seguida
Noé amaldiçoa. Eu acredito também que o diabo, ele caçoou, porque houve uma maldição. E os povos são povos ruins, são povos idólatras, são povos que não adoram ao Senhor. Em toda a sua história, Deus ele está trabalhando, Deus ele quer salvar o ser humano, Deus ele quer fazer os seus projetos, mas o diabo ele está ali para atrapalhar. O diabo de maneira nenhuma quer que eu e você venha pisar no céu. A história continua. E a gente para em Abraão. E lá estava uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Sodomia. Homem com homem. Mulher com mulher. Homem com animal. Mulher com animal. Filho com pai. Filho com mãe. Abominação. Pecado. Iniquidade. Fedendo a narina do Senhor. Uma cidade absolutamente podre. Uma cidade que irava o Senhor. E Deus também decreta juízo sobre aquela cidade. Você acha que foi quem que desviou aquela cidade? Você acha que foi quem que estava reinando, que estava operando naquela cidade? O diabo. E muitas almas também foram para o inferno. Pessoas que eram homem virou mulher. Espírito de homossexualidade. O diabo ele trabalha de várias formas. O diabo ele quer matar. O diabo ele quer roubar. O diabo ele quer destruir a minha e a sua vida. O que eu e você temos que fazer é estar atento à voz do Senhor. É estar atento, buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar a cada dia a palavra do Senhor, para que eu e você não venham escutar a voz errada. Porque se você escutar a voz errada, o seu final vai ser péssimo. O seu final vai ser horrível. Vai ser um final triste. Porque quem escuta a voz do diabo vai perecer. Quem escuta a voz do diabo vai sucumbir. Quem escuta a voz do diabo vai cair. Você vê a história de José, uma história linda, uma história de perdão, uma história de amor. Mas a palavra fala que José era um filho mais obediente. Era um filho que honrava pai. Era um filho que honrava mãe. Era um filho que amava pai. Era um filho que amava mãe. Porque ele era temente ao Senhor. Por isso obedecia. E porque obedecia, seu pai o amava mais, sua mãe o amava, mas os outros irmãos, por causa do carinho do pai, por causa do carinho da mãe, por causa de um presente, deixou a inveja entrar no seu coração e quiseram matar José, e quiseram destruir José, e queriam tirar José do seu meio. Você acha que foi quem que entrou no coração dos seus irmãos? O diabo. Eu fico imaginando os irmãos ali e o diabo na voz mansa, suave. José quer se amostrar. José quer tirar o lugar de vocês. José quer aparecer. José ele quer ser mais amado. José ele quer ser mais acariciado. Olha lá, o pai não dá atenção para vocês. O pai não está falando como fala com ele. E o diabo falando. E o diabo falando. Faz alguma coisa. Se levantem daí. Porque senão você vai perder o carinho do pai. Você vai perder o carinho da mãe. E a inveja suscita. E quantos hoje estão assim também? Por causa de muitos servos do Senhor que escutam a voz do Senhor, temem, querem buscar, querem jejuar, querem obedecer. O Senhor manda ir para a direita, ele vai, manda para a esquerda, ele vai, manda ficar parado, fica. Querem obedecer,
O servo do Senhor jamais ele quer aparecer. Mas querendo ou não, ele aparece. Porque ele faz a obra. Ele busca pregar o Evangelho. E o diabo caçoa no ouvido de quem não faz. Ela quer aparecer. Ela quer se amostrar. E começam as guerras. Temos visto muito isso em nosso meio. Começam as guerras a tal ponto de querer jogar na cova, querer tirar ele. Mas uma coisa eu falo: quem está na presença não morre. Quem tem um plano de Deus na vida, quando Deus ele tem um projeto na minha e na sua vida, pode levantar o que for. O projeto ele vai começar, ele vai ser concluído. Porque o projeto é do Senhor. Pode se levantar o que for. Então o diabo ele trabalha desde o começo. Entra a história de Moisés. E o povo ele clama ao Senhor. O povo ele busca o Senhor. Deus levanta Moisés, faz sinais, faz maravilhas, porque Deus estava com Moisés. O Senhor estava com ele. Mas a palavra me afirma que Arão, que era seu irmão, e Miriam, que era sua irmã, deixaram entrar no seu coração a inveja e foram questionar diante do Senhor: por que tu falas somente com Moisés? Por que somente você usa Moisés? E Deus ele se manifesta: porque com Moisés eu falo diferente, porque com Moisés é meu escolhido, porque Moisés é líder, porque Moisés foi o escolhido, ele é preparado, ele é capacitado para tal obra. E a palavra me afirma: porque deu ouvido ao diabo, deixou a inveja entrar no coração, deixou a insatisfação entrar no seu coração, se levantou contra o ungido do Senhor. A palavra me mostra que ela fica leprosa. Quantos hoje estão leprosos? Porque dão ouvido ao diabo. Se levanta contra um homem de Deus, se levanta contra uma mulher de Deus, cria rebelião, como Corá, como Datã, como Abirão. Havia um grupo que se levanta contra Moisés. Moisés não escolheu liderar, quem escolheu Moisés foi o Senhor. O servo do Senhor, ele não se apresenta para liderar, ele não quer aparecer. É Deus que escolhe, Deus sonda a mente, Deus sonda o coração. Note que quando há uma satisfação, note quando há uma guerra, quando há uma contenda, nunca é um sozinho, há uma liderança. E essa liderança, ela corrompe um, ela corrompe outro, ela corrompe outro, para se levantar contra o servo e contra uma serva do Senhor. Assim no princípio. O diabo muito bem poderia se levantar sozinho, mas ele foi no anjo, ele foi no arcanjo, ele foi no querubim, ele foi no serafim. Sempre há um grupo para se levantar. Sempre há. O diabo ele sempre quer, não somente ele, porque ele já está condenado. Então ele usa de estratégia para montar um grupo que somente para se levantar, para que depois esse grupo venha a ser condenado. E Moisés ele fala: se o Senhor estiver comigo, estiver na minha vida, pode ter certeza, vocês não vão morrer com doenças, vocês não vão morrer de velhice. Mas se o Senhor estiver realmente comigo, a terra vai abrir e ela vai engolir. Logo em seguida, a terra abre, engole todos os rebeldes que deixaram a voz do diabo entrar no coração. E muitos pereceram, não somente os que se levantaram, não somente os grupos, mas todos os seus familiares. Note o cenário, que quando uma pessoa deixa entrar o diabo no seu coração, ela leva a sua família junto, ela leva quem está perto, porque assim é o projeto do diabo: destruir. Deus ele levanta homens e mulheres valentes para fazer a sua obra, para cumprir o seu projeto. Desde o princípio, o povo de Deus ele sempre deu ouvido à voz do diabo.
Moisés sobe ao monte e por lá está 40 dias e 40 noites. O diabo ele começa a trabalhar.